Olá, amigos e irmãos, você que está assistindo este vídeo, tudo bem com você? Espero que tudo esteja bem, que o seu dia esteja abençoado. Quero compartilhar com você algo sobre como podemos estar fortalecidos no Senhor. Às vezes estamos enfrentando situações tão difíceis e não conseguimos compreender como podemos nos posicionar e nos organizar para que possamos viver um tempo realmente diferente em meio às situações adversas. E eu quero te convidar a assistir este vídeo até o final. Também te convido a compartilhar com algum amigo, alguma pessoa que você veja que tenha necessidades neste momento também de receber uma palavra de ânimo, de encorajamento. Então, te convido a estar comigo até o final deste vídeo para que você seja edificado e abençoado. E qualquer dúvida também que você tiver, você pode entrar em contato comigo, ok? Então, eu quero que você abra lá a sua Bíblia em Colossenses 1:11. É o tema principal que eu quero abordar neste vídeo. É o seguinte que diz Colossenses 1:11. Diz assim: fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Então aqui nós vemos uma advertência, do apóstolo Paulo para que nós estejamos fortalecidos em todo o poder. Mas eu queria ler com você desde o versículo 9 para a gente ter uma boa compreensão desse texto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. O tema desse texto, se você olhar na sua Bíblia, talvez esteja também com o mesmo tema. Diz assim: andando dignamente. Algumas versões diz o andar digno. Outras versões, o andar do cristão. Mas eu quero que você compreenda como estar ligado na força do Senhor, estar ligado no Senhor, na sua vontade, nos faz pessoas que andam dignamente sobre a terra. Essa dignidade não consiste apenas na nossa relação com Deus, mas também com nós mesmos e com os outros que estão ao nosso redor, que estão na nossa convivência. Amém? Então, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aí vem o texto, depois de todas esses encorajamentos, esses alertas, que o conhecimento de Deus é que nos faz gerar outros comportamentos que modificam o nosso andar, que faz com que possamos ser dignos diante de Deus. Aí ele diz, fortalecidos. Essa relação também de andar dignamente diante do Senhor vem de conhecer a sua vontade, vem de conhecer quem Ele é. E aí nós vamos ser fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Faz sentido para você isso? Você está entendendo? E olha o que eu quero destacar. Eu quero destacar um ponto muito importante aqui nesse texto que o apóstolo Paulo nos deixa. Ele destaca, que para eu andar dignamente é importante eu ter conhecimento da vontade do Senhor. Eu e você precisamos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas hoje, agora. Porque eu estou vivendo situações, eu olho ao meu redor, aí eu fico muitas das vezes triste, desesperado, e não vejo um escape ou uma situação diferente ou melhor. Mas há uma situação diferente e melhor, mas ela está onde? Na vontade do Senhor, no conhecimento dele. Se eu o conheço, eu sei o que está acontecendo, eu
posso ter entendimento sobre isso e discernimento. Então, ser fortalecidos pelo Senhor implica em conhecermos plenamente quem Ele é. Eu não posso ser fortalecido no Senhor se eu não o conheço, porque se eu não o conheço, eu não terei confiança, eu não terei segurança na sua proteção. Então, várias dúvidas surgem, muitas das vezes, pela falta do conhecimento de Deus, né? Em Oséias, você pode ler lá depois, na sua Bíblia, diz que o homem, ele perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é qualquer conhecimento. Muitas vezes nós estamos cheios de conhecimentos humanos, conhecimentos terrenos, mas o conhecimento de quem Deus é, do que Ele realmente deseja, o que o agrada, nosso conhecimento é medíocre ou então nem existe. E é importante para que eu seja realmente fortalecido no Senhor, ter esse entendimento de que é preciso conhecer o Senhor, conhecer quem Ele é, conhecer a sua vontade. Então, ser fortalecidos pelo Senhor implica em conhecermos plenamente quem Ele é, né? E Paulo aqui, ele exorta isso como algo fundamental, pois quando nós conhecemos a vontade de Deus, né, nós teremos condições de agradá-lo e também de nos desvencilhar de qualquer coisa que seja falsa, de qualquer falso ensinamento, de qualquer conversa que possa nos manipular, de qualquer situação, né, que possa surgir entre nós, né, qualquer situação que não vem de Deus. Eu consigo identificar e discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, porque eu o conheço. E quando eu tenho esse discernimento, eu me torno forte. Você se torna forte. E Paulo estava falando isso ali aos Colossenses, que se eles tivessem esse conhecimento de quem Deus é, da sua vontade, eles não seriam enganados. Primeira coisa, nós não seremos enganados por nada, né? E eu não estou falando desse engano apenas relacionado às questões espirituais ou a doutrinas cristãs, mas a tudo, a todo o nosso modo de viver. Lembra que quando você conhece a vontade de Deus, você anda dignamente. Começa a andar dignamente. Amém? Então, quando oramos e também nos humilhamos diante de Deus, nós recebemos a revelação do seu querer. Então, como é que eu faço para conhecer a vontade de Deus, né? Então, é importante, para eu ser fortalecido, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Preciso andar na vontade de Deus. Mas como eu faço isso? Paulo também nesse texto dá a instrução de como nós devemos fazer. Nós devemos nos aproximar de Deus. E devemos decidir nos aproximar. Porque aproximar de Deus não é um ato religioso. Aproximar de Deus não é um ato que o pastor te incentiva. Você vai se aproximar de Deus por conta da igreja que você participa ou do meio que você está inserido. Não, você faz uma decisão, toma uma decisão. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero conhecê-lo. Quando você toma essa decisão, você pode fazer isso por quais meios? Pela oração. A oração é um dos meios. Pela leitura bíblica. Esse também é um dos meios que você pode se aproximar de Deus. Mas antes de tudo isso, você se aproxima de Deus através de Cristo, através do Senhor, através de se arrepender dos seus pecados e decidir caminhar com Ele. Esse é o primeiro passo. Quando você faz isso, você já abriu a porta, você está no caminho certo. Aí agora eu preciso evoluir, amadurecer esta minha aproximação. Eu não posso ficar apenas na porta. Eu preciso entrar nos aposentos reais de Deus. Preciso me envolver com Ele. E para isso, eu preciso orar. Eu preciso decidir caminhar com Ele. Estabelecer uma rotina diária com Deus. Para que eu alcance êxito neste relacionamento.
E além do Senhor Jesus, quando nós entramos no caminho, recebemos o Senhor Jesus, nós também recebemos um presente, uma dádiva maravilhosa, que é a companhia do Espírito Santo. Você não está sozinho nessa jornada para conhecer a Deus. Você tem o Espírito Santo que vai te guiando a toda a verdade. Ele nos auxilia para que não sejamos enganados. Mas eu tenho que conhecer a Deus, tenho que me aproximar dele através de Jesus, tenho que receber o Espírito Santo quando eu recebo a Cristo e tenho que evoluir nesse relacionamento com Deus através do Espírito Santo, da oração, da leitura da palavra, porque senão ainda assim eu posso achar que estou no Espírito de Deus porque faço práticas e atos como religião, mas sou enganado porque não sei discernir qual é o meu espírito, qual é o Espírito de Deus e qual é o espírito do maligno que age neste mundo. Então eu preciso realmente ter na minha vida o Espírito Santo e a sua revelação, porque é ele que revela o querer e a vontade de Deus. E isso tem que ser algo diário, uma prática diária. Amém? Então, desse modo, nós adquirimos discernimento e direção para tomarmos decisões corretas, além de sabedoria para agirmos em todas as situações. Então, ele vai nos auxiliar para que as nossas decisões não sejam erradas, as nossas decisões não sejam confusas, as nossas decisões não se deixem levar pelo nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes você diz assim, eu senti no meu coração. Cuidado, porque muitas vezes nós sentimos no nosso coração a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas inquietações. E quando elas ficam muito fortes, nós achamos que é a vontade de Deus, que é Deus nos dizendo algo para fazer. Mas muitas das vezes é ansiedade e é apenas o desejo de realização própria. Então temos que ter cuidado quando o nosso coração está assim, de levar esse nosso coração à vontade de Deus, adiante de Deus em oração, conversar com o Espírito Santo, para que tomemos decisões certas e sejamos fortalecidos no Senhor. Porque uma decisão errada te enfraquece. E se você está vivendo um período de dificuldades ou de adversidade, você fica mais fraco ainda. E não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você seja fortalecido e continuamente fortalecido. Então, essa dádiva, ela não está reservada apenas a alguns, mas está disponível a todos os que buscam a Deus com sinceridade, a fim de que se tornem bem-sucedidos em tudo que fizerem. Então, essa dádiva, que a gente está falando até aqui, não é para alguns, não são algumas pessoas privilegiadas, não. Quando Paulo traz isso, ele está falando para toda a igreja lá em Colossos, que são os colossenses, e também para nós que partilhamos desta mensagem bíblica. Esse andar digno é para todos, esse andar forte, seguro, sabendo o que quer, porque você está em Deus, porque você conhece a vontade de Deus e você sabe que a vontade de Deus ela não é frustrada. É isso que te mantém firme e seguro. Não é o teu desejo, não é a tua vontade, não é aquilo que você acha, mas é aquilo que está em Deus, na vontade de Deus. E se você vive a vontade de Deus, porque quando você vem para Cristo, não vivemos mais a nossa própria vida, mas vivemos para a vontade dele. Eu preciso conhecer qual é a vontade dele. Muitas vezes meus planos bons a respeito de Deus não significam que sejam a vontade dele. E nós nos confundimos com isso. Às vezes temos ideias maravilhosas, ideias muito interessantes e que nos deixam assim, isso vai ser muito legal para Deus, mas Deus não te pediu isso. E Ele não quer isso. Não foi Ele, muitas das vezes, que colocou no teu coração, mas é você mesmo que deseja fazer. Então, se você teve uma ideia assim, algo que você entende que é de Deus ou que pode ser, leve para Deus, converse com Ele. Ele vai te dar clareza se é ou não é.
Muitas vezes eu tive ideias maravilhosas, ideias assim para impulsionar o reino de Deus, ideias que vão... Mas Deus, quando eu fui conversar com Ele, Ele jogou um balde de água fria em mim, porque não era o que Ele queria. Ele disse, eu não quero isso, não é isso, faça uma coisa mais simples. Aí Ele me levava a fazer algo muito simples e que tinha um alcance muito maior. E que não gerava conflitos com as pessoas e nem gerava nenhuma distorção de quem Ele é e de quem eu sou nele. Então isso é muito importante, amém, irmãos? Eu queria que você lesse também lá em 1 Tessalonicenses, que converge com esse texto, 1 Tessalonicenses 4:1. Vamos ler lá, olha o que diz. Diz assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Amém? Então, eu preciso que... 2 pontos aqui importantes, né? A maneira que convém de andar e agradar a Deus, eu não apenas preciso saber qual é a maneira, eu não apenas preciso conhecer de saber, de conhecimento, mas de prática. Então aqui aquilo que Paulo fala aqui aos Colossenses, ele reafirma lá aos Tessalonicenses essa mesma mensagem, dizendo que aquilo que eles já ouviram, aquilo que eles já, que é isso que nós lemos aqui em Colossenses, como é essa maneira de viver dignamente, como é essa maneira de andar que deve ser praticada. É assim que devemos fazer. Eu não posso saber algo que Deus tem para fazer, que Deus quer fazer e proceder de outra maneira. Eu preciso fazer aquilo que Deus já me disse para fazer. A vontade dele consiste em que o meu falar e o meu agir, eles sejam um só. Eu não posso dizer algo que Deus deseja ou que Deus quer fazer a meu respeito e depois praticar outra coisa. Da mesma forma, quando eu falo também para as pessoas, Deus falou comigo ou revelou a sua palavra para mim em algo, eu tenho que ser sincero. E é bem interessante porque esse texto que nós estamos lendo de Colossenses, logo em seguida, ele vai falando sobre idoneidade. E a idoneidade é para a igreja. A idoneidade é para aqueles que servem a Deus. Nós não podemos ser duas coisas. Não podemos dizer algo e fazer depois outra. Não podemos retroceder nas nossas palavras, porque isso gera engano e isso é algo que gera falsidade e que enfraquece você, porque o Espírito de Deus, ele não habita num coração enganoso. Ele, pelo contrário, ele está modificando o nosso coração, tornando-o um coração sincero diante de Deus. Amém? Então é muito importante, porque quando você procede assim, ele diz, andai assim para que você possa progredir, ou seja, para que você possa ter sucesso, para que você possa cada vez mais estar sabendo qual é a vontade de Deus e no que ela consiste. E você vai avançar no conhecimento de Deus, você vai avançar em quem Ele é. Não é apenas um prêmio de consolação ou algo paliativo. Você está tão choroso hoje, tão triste, aí você lê aquela palavra, aí ela te dá aquele encorajamento. Não é só isso. É para que você progrida, para que você avance. Quanto mais você se aproxima de Deus, através de Jesus, da sua graça, e você é envolvido pelo Espírito de Deus e mergulha nele, e ele vai te levando ao pleno conhecimento de quem é Deus, você é fortalecido. Mas também você é modificado, você é totalmente transformado, você deixa de ser mentiroso, você deixa de manipular, você deixa de enganar, você deixa de ser interesseiro, egoísta. Essas coisas todas vão sendo modificadas, porque você começa a desenvolver também a imagem de Cristo. Amém? Então não é algo separado, não é algo separado. Se você está
entregando-se com sinceridade, buscando a Deus num relacionamento perfeito e íntegro, você vai ser visível, na verdade, tudo isso que eu acabei de falar. Você vai ser visível às pessoas. Também vai ser visível se você não está nessa conduta, porque você vai falar algo, mas a sua prática vai ser distinta daquilo que você falou. Você vai falar muitas das vezes até em nome de Deus, mas no final você vai ser perceptível que foi uma manipulação ou foi algo, né, com engano ou mentira. E isso, né, faz com que você não esteja andando dignamente diante do Senhor. Porque primeiro nós andamos dignamente diante de Deus e depois dos homens. Nós estamos muitas das vezes invertendo os valores e estamos querendo andar com dignidade ou uma aparência de dignidade diante dos homens, mas diante de Deus que vê tudo, e nós vamos falar sobre isso no final. Deus que vê tudo, não estamos andando. Estamos tentando manipular e enganar. Amém? Então é importante isso. Essa idoneidade, né, ela nos faz progredir. Né? Saber e andar dignamente diante de Deus nos faz progredir. Nós somos idôneos em Cristo. Nenhum de nós poderia ser participante do reino de Deus se não fosse pela infinita misericórdia do Altíssimo. Nem eu, nem você não teríamos a menor chance no reino de Deus se não fosse a misericórdia de Deus. Nós não temos credenciais para isso. Humanamente falando, não temos. Mas quando nós percorremos este caminho, tomamos essa atitude de nos aproximar de Deus, reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, e agora Ele é o meu Senhor, Ele é o meu guia. Permitir que o Espírito Santo te ajuste, faça todo o ajuste que você necessita para se tornar alguém forte em Deus. E forte não apenas nos momentos das fraquezas e das angústias, mas forte e corajoso em todas as situações. Quando você faz isso, aí você se torna essa pessoa idônea em Cristo Jesus. Amém? Ele nos tornou aptos para herdar a vida eterna. É Ele que nos torna aptos. Se nós permitirmos que Ele faça os ajustes que necessitamos, nós estamos aptos, credenciados para este reino, e Ele quer abundar através das nossas vidas. Amém? Então, Ele nos torna aptos para herdar a vida eterna por meio da fé em Jesus. Deus fez isso, né? Quer dizer, em nós não havia mérito algum que nos desse condição de desfrutar da maior bênção celestial, que é a salvação plena. Porém, a partir do momento em que passamos a crer no Evangelho e nos arrependemos dos nossos pecados, fomos incluídos neste grupo tão especial dos santos, que são aqueles que foram separados. Eu e você fomos separados, aqueles que creem, aqueles que tomam essa decisão de seguir, né, fomos separados para viver para a luz proporcionada pela palavra de Deus. Então foi Deus que primeiro nos amou. E quando nós recebemos e entramos por este caminho, percorremos este caminho, a sua luz também, né, vai nos envolvendo. E um texto bíblico que diz que nós fomos chamados, né, da luz, das trevas que vivíamos para a sua maravilhosa luz. E é maravilhosa mesmo, irmãos. E nela você é fortalecido, mas quanto mais você anda na luz, mais você é iluminado por ela. E a luz, ela mostra tudo. Ainda há pouco eu estava aqui tentando gravar esse vídeo e a luz estava mostrando uma sujeira bem aqui atrás, uma falha na minha pintura da minha parede. E eu disse, não quero que isso apareça. Então nós tivemos que ajustar, não a luz, mas a nossa posição. Então nós precisamos ajustar a nossa posição para que nada daquilo que desagrada a Deus demonstre que somos indignos dele. Não, ele está fazendo uma boa obra. A obra, ela está se aprimorando em nossas vidas. Amém? Então Deus tudo vê.
e não lhe deixa sozinho. Então, nesse momento que você precisa e se sente muitas das vezes enfraquecido, Deus tudo vê. Deus está olhando para você. Deus está, né, observando tudo o que está acontecendo. E não é Ele que lhe tira as forças, pelo contrário. A sua palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então é nele que você é fortalecido. Mas, como nós falamos aí desde o início, há todo um processo para que você realmente seja fortalecido, não temporariamente, mas permanentemente. E eu preciso primeiro, para ser fortalecido, conhecer a vontade de Deus. Depois, entender que a idoneidade, ela vem através do Senhor Jesus. É nele, através dele, que nós nos tornamos dignos e merecedores de fazer parte do reino de Deus, onde há força, onde há alegria e onde há poder do Espírito Santo. E em seguida ter essa certeza que Deus não nos deixa sozinho, que Ele vê todas as coisas, que Ele está ao nosso lado, que Ele é El Roi, o Deus que tudo vê. Amém? Então vamos ler Hebreus 1, 2 e 4, que fala sobre isso, sobre esse Hebreus 1, 2 e 4. É o tempinho também que você acha aí, né? Um, 2 e 4. Olha só o que diz. Hebreus. Vou ver se é esse texto mesmo. Hebreus. Não é Hebreus, irmãos, é Abacuque. Nossa, coloquei aqui errado. Então vou ler aqui na minha outra Bíblia, já estava marcado. Diz assim o texto, ó, Hebreus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então Abacuque, ele estava vivendo uma situação um pouco semelhante com a que nós estamos vivendo atualmente a nível mundial. Ele estava vivendo um caos, uma situação que ele nunca tinha vivido, nunca tinha passado. Ele já tinha ouvido falar de outras situações parecidas do passado da sua nação, mas ele nunca tinha vivido, nunca tinha experimentado aquilo. Então ele com certeza também já tinha orado muito, já tinha intercedido muito, já tinha buscado muito a Deus. E ainda assim, nada parecia que acontecia. Às vezes a gente está orando, está vivendo uma situação adversa, está vendo tantas coisas como ele diz aqui. É violência por todo lado, é muita injustiça, é muita maldade, é muita destruição. Eu estou vendo tudo isso diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. E nós também estamos vivendo algo semelhante. E aí ele diz sobre isso, quantas vezes nós estamos questionando sobre a justiça, que ela não tem prevalecido, que a lei se enfraquece, que as coisas não são feitas como condiz, ou seja, não há dignidade realmente diante de Deus nas ações dos homens. E ele fala sobre isso, ele se queixa sobre isso. Então nós também estamos talvez vivendo algo assim, isso aqui é o início do texto de Abacuque, o início do livro ele fala sobre isso, a queixa dele. E nós também, muitas das vezes, nos enfraquecemos. Talvez ele viveu ali um momento de fraqueza. Talvez também a tristeza, a angústia daquilo que nós estamos vivendo e contemplando também traz sobre nós um peso de tristeza e de angústia. Mas, ao final do texto, ele faz tudo isso. E isso, irmãos, não é algo ruim nem errado. Só que nós não podemos ficar o tempo todo
chorando e lamentando e acumulando a tristeza. E Abacuque compreendeu isso. E onde ele poderia se fortalecer? Aí lá no último capítulo deste livro, ele fala algo: ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Lembra que eu falei ainda há pouco? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando ele diz, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, ele está dizendo também, eu serei fortalecido no Senhor, o Deus da minha salvação. Então, ele compreende que é importante, sim, nós observarmos e não ficarmos apáticos para o que está acontecendo. Nós devemos nos queixar para Deus, devemos dizer, Senhor, intervém, o que está acontecendo, me dá entendimento, discernimento sobre tudo o que está acontecendo, mas eu não posso ir por outro caminho e mergulhar no pânico, na opressão, na aflição e viver mergulhado na tristeza e na lamúria. Não é isso. Nós devemos nos indignar com a situação e orar diante de Deus, interceder, mas devemos ter essa certeza que mesmo que tudo isso está acontecendo, eu conheço a vontade de Deus e sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu sei que ele está me vendo, eu sei que não está sendo indiferente esta situação aos olhos dele e ele está fazendo uma grande obra. Ele está operando algo que meus olhos ainda não contemplam. Foi isso que Abacuque quis dizer. Meus olhos ainda não contemplam. Meus olhos estão contemplando só caos e ruínas, tristeza, lamúrias, mortes. Mas o meu Deus, a sua vontade perfeita, boa e agradável, e Ele está fazendo algo que em breve eu irei de ver. Que em breve eu saberei que tudo isso que eu estou vivendo não é para a minha destruição e não é para a destruição da humanidade, mas é para que nós nos aproximemos dele. É um momento que não foi ele que criou, mas é um momento em que ele aguarda que nós tomemos uma decisão de nos aproximar ainda mais dele e entendermos que ele é a nossa força em tempos de angústia, que ele é o nosso protetor nos dias da aflição. Amém? Então, pensamos que Deus não vê, porém Deus vê tudo que estamos fazendo e no momento certo nos dá o escape. E eu queria lhe lembrar de uma mulher chamada Agar, que também passou por um momento que ela achou que ela e seu filho iriam morrer. Você vai achar essa história lá em Gênesis 21, nós não vamos ler agora para o vídeo não ficar tão longo, mas eu vou ler apenas um versículo a respeito desse texto. Mas Agar, ela pensou que ela ia morrer. Ela caminhou no deserto com o seu filho e aí num dado momento ela não tinha o que beber, o que comer. Amém? Então o que ela diz? Ela diz assim, nós vamos morrer. E ela se afasta do seu filho porque ela não queria contemplar a morte do seu filho. Amém? Então, nós vamos ler só esse texto aqui rapidamente, de Gênesis 21, 19. 21, 19. Diz assim, E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Então, quando ela fez a oração de que ela ia morrer, de que ela só ia esperar ali, ela já tinha clamado, ela já tinha feito muitas coisas, buscado, falado com Deus, buscado esse Deus, Deus a ouviu e no momento certo trouxe o escape. Então, Jó 34, 21 também fala isso sobre o que Deus tudo vê, pois Deus vê o caminho dos homens e enxerga cada um de seus passos. Salmo 33, 13 também fala sobre isso. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Salmo 33, também 18 diz, o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. E Mateus 6,6 diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. Então seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amém?
Então, a oração que eu quero deixar, a palavra que eu quero deixar para você neste dia, neste momento, você que está assistindo este vídeo, você que me ouviu até aqui, é que quando você ficar angustiado, sedento pela vida, que Deus abra os olhos do seu coração, os olhos do meu coração, para que possamos ver as grandes fontes, os mananciais de águas vivas que Ele derrama sobre nós, derrama e despeja naqueles que o amam e que sejamos fortalecidos na força do seu poder. Que você seja fortalecido neste momento na força do seu poder. Que você decida hoje se aproximar de Deus, agarrar nele e ter a certeza de que nele você está fortalecido. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Esta é a oração que eu faço por você. Que você confie nos dias da sequidão, que o Senhor teu Deus é contigo, que Ele te vê. E ainda que pareça que você está sozinho, você não está. Em breve, Ele está trazendo as fontes, fazendo você abrir seus olhos para ver as fontes de águas vivas que já estão jorrando e que você deve beber. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E se este vídeo fez sentido para você, se abençoou a sua vida, me dê um feedback. Eu quero também, se você precisar de uma oração, eu posso também orar por você. Deus te abençoe.